Muito boa tarde, internautas que nos acompanham nas redes sociais aqui do Preto no Branco. Hoje nós temos a satisfação de estar recebendo a visita do pré-candidato ao governo do estado, ex-deputado, ex-prefeito de Guarapuava, César Silvestre Filho. César, é uma satisfação muito grande para nós do Preto no Branco te receber aqui em Cascavel, na sede, nos estúdios nossos. E você, imagino que esteja correndo o Paraná inteiro, todas as regiões, para fazer esse trabalho de pré-candidatura. A gente conhece um pouco do César Filho, sabe? Foi ex-deputado, ex-prefeito em Guarapuava, mas para que nós aqui do Preto no Branco e também quem lê o nosso jornal, quem nos acompanha nas redes sociais e no portal de notícias, saiba um pouco mais da pessoa, não do político necessariamente, da pessoa, eu gostaria que você fizesse inicialmente uma rápida apresentação sua, de onde que veio, a sua formação, o que trabalhou antes de se envolver com a política, se é casado, se é solteiro, se tem filhos, enfim, esse panorama geral. Ótimo. Bom, primeiro agradecer a vocês pela gentileza, eu fico feliz de estar aqui no Preto no Branco. Eu, como eu falava, eu acompanho quase que diariamente as edições de vocês, que recebe hoje pela via digital. Sim. Tem um acompanhamento do trabalho e respeito pelo trabalho que vocês fazem. Segundo, a alegria de ter Cascavel, uma cidade tão importante para o Paraná, eu particularmente admiro muito, tenho uma inspiração muito grande pelo que o povo de Cascavel já mostrou ser capaz de fazer pelo Brasil e pelo estado do Paraná. Eu realmente preciso disso que você falou, me apresentar. As pessoas, muitos ainda não me conhecem. Então, eu sou César Silvestre, sou guarapuavano, nascido, criado e crio os meus filhos no interior do Paraná, crio lá em Guarapuava, tenho duas crianças, a Maria Augusta, de 6 anos, o César Neto, de 2, sou casado, minha esposa, com a Renata, sou advogado por formação, pós-graduado em Direito Público, fiz a minha pós-graduação e a minha atuação na primeira fase da minha vida como advogado em Brasília, morei lá por 8 anos, fui advogado por quase 10 anos e aí ingressei na vida política, fui candidato a prefeito a primeira vez aos 27 anos, não venci, 2 anos depois me elegi deputado estadual aos 29 anos e acabei prefeito de Guarapuava aos 31 anos. Em 2012, o prefeito mais jovem da história de Guarapuava com a maior votação da história até então. 2 anos depois eu fui reeleito com uma votação maior ainda, com a maior votação do Paraná naquelas eleições entre os 10 maiores municípios do Paraná, do estado, e saí do governo depois de 8 anos com quase 80% de aprovação. Desde janeiro de 2021, desde 1º de janeiro de 2021, eu estou sem mandato, sem candidato na prefeitura e sigo minha vida hoje na atividade principal que eu tenho, que é a atividade de produtor rural. Eu sou agricultor, sou tanto da pecuária quanto da agricultura, a gente atua nesses 2 ramos. É uma atividade que particularmente eu gosto muito, eu tenho o maior orgulho de ser produtor rural, produzir grãos, produzir feijão, produzir carne, produzir milho, soja, trigo, cevada, que é a agricultura típica da região de Guarapuava, que eu pertenço, e isso me aproxima muito de grande parte do paranaense. Agora, César, vamos entrar agora na questão partidária exatamente. Até pouco tempo você era filiado ao Podemos, era inclusive o presidente do Podemos. E de repente o César Filho troca, sai do Podemos e ingressa no PSDB. O porquê dessa mudança repentina? Veja, foi um processo. Na verdade, eu entrei no Podemos muito determinado a construir uma candidatura ao governo do Paraná. Fui convidado para esse objetivo, trabalhei com essa finalidade, estruturei o partido no Paraná inteiro, fizemos um bom trabalho, o partido cresceu, ganhou musculatura, mas em determinado momento o partido entendeu que seria mais importante priorizar a candidatura à reeleição do Álvaro Dias, até mesmo em relação à construção de uma candidatura própria ao governo, porque o senador Álvaro Dias entendia que seria melhor para a eleição dele uma aproximação com o atual governador. Como essa era uma divergência de projeto do partido, e eu estava e continuo muito convencido
de que o Paraná não pode ficar refém de apenas duas vozes, de apenas duas candidaturas para representar toda a complexidade econômica e social do nosso Estado, eu, obviamente, aceitei o convite do PSDB, que se mostrou também muito sensível a essa mesma preocupação, de que o Paraná não podia ficar refém de dois nomes apenas, sobretudo porque há uma percepção da nossa parte que o atual governo não tem o que entregar. É um governo que praticamente acaba sem legados, sem marcas perceptíveis, sem obras relevantes do próprio governo estadual em favor da modernização da infraestrutura do Estado e sem atacar os problemas que realmente importam para a população. Então o PSDB me fez esse convite. O PSDB é um partido que eu sempre tive muita afinidade, aqui mesmo em Cascavel fico muito à vontade de estar aqui com o Magal, o Maurício Teodoro, o Mário de Sá, que são lideranças históricas do partido, e assim é pelo Paraná inteiro. Eu fiquei à vontade, confesso, porque eu sempre tive uma boa relação com o PSDB. Eu fui deputado estadual da base do PSDB, meu pai é um dos fundadores históricos do PSDB lá atrás, na década de 90. Então, para mim, voltar para casa. O PSDB lhe dá essa garantia de poder ser candidato, nesse momento pré-candidato, mas lá na frente não tem o risco de chegar numa convenção, eventualmente, mês que vem, e ter uma surpresa? Não tenho. Eu tenho hoje o apoio das figuras mais importantes do partido, que é o ex-governador Beto Richa, o deputado federal Valdir Mussoni, o deputado estadual Michele, a deputada Anabel, a deputada Cristina. Das lideranças dos mandatários do partido, há uma unidade muito grande em torno da nossa candidatura. E tem um alinhamento nacional também. O presidente Bruno Araújo tem se mostrado muito atento ao nosso esforço, ao nosso trabalho de resgatar o protagonismo político do partido no Paraná. Claro que sempre tem forças políticas tentando inibir a candidatura. Ninguém aqui é ingênuo. Certo. Não interessa para a política tradicional o surgimento de novas lideranças no Estado, sobretudo lideranças que surgem no interior, né, que têm uma maior independência em relação à política que predomina o Paraná, que é uma política essencialmente curitibana. Né? Os últimos governadores do Paraná, nos últimos 30 anos, são de Curitiba, e até os candidatos dos principais partidos são sempre de Curitiba. A eles não interessa o surgimento de lideranças com certa autonomia e independência política. Mas, felizmente, o PSDB tem se mostrado diferente dessa corrente, dessa hegemonia, e tem dado apoio para que a nossa candidatura possa ser apresentada para o Paraná. Agora, César, coincidiu com a sua entrada no PSDB e também no momento que o Beto Richa retoma as rédeas do partido no Estado, várias lideranças, vários deputados, inclusive o presidente da Assembleia, deixaram o partido e foram para o PSD, enfim, principalmente para o PSD. Isso não enfraqueceu o PSDB em termos de lideranças? Não, eu acho que você nunca pode lamentar a perda de algo que você não tinha. Nós tínhamos ali a figura do ex-presidente da Assembleia, o Traiano, que já tinha anunciado muito antes da minha filiação que iria para o PSD, porque ele tem um acordo com o atual governador para ser reconduzido presidente da Assembleia. Todo mundo sabe disso, já tem um acordão lá para fazer o Traiano presidente novamente. Então ele já ia para o PSD. O outro deputado, que é o Paulo Lito, esse sim tinha uma situação de certa forma confortável no PSDB, aonde ele talvez tinha prometido entregar o PSDB para o Ratinho. Na medida em que não fez a entrega, ele acabou também, de certa forma, acredito, se constrangendo e preferiu ir lá uma vez para o partido do governador, até para assegurar os espaços que ele tem no governo, coisas que a gente sabe que são muito comuns aí na política tradicional. E por outro lado, na mesma medida que nós perdemos 2 deputados, nós ganhamos 2 deputados. Nós ganhamos a deputada Anabel Camp, uma campeã de votos, líder em todas as enquetes hoje em Ponta Grossa, e a deputada Cristina Silvestre também, líder, a mais votada, em Guarapuava, que é a minha mãe, inclusive. E, além disso, recebemos a filiação do Juscelito Canto, ex-prefeito de Ponta Grossa, também hoje líder em todas as enquetes para deputado federal em Ponta Grossa. Então houve, digamos, um reforço da nossa base ao invés de perda. E claro que a política isso é dinâmico, né? É uma recomendação de força. Posso te assegurar, a minha vinda reforçou o partido porque muitas das lideranças que estavam comigo no Podemos, inclusive, me acompanharam. Então, houve um enriquecimento da nossa chapa com as pessoas que vieram junto comigo.
Você saiu do Podemos chateado com Álvaro Dias? Não, assim, é claro que num primeiro momento, quando você tem uma divergência de projeto, e eu me dediquei muito a construir o partido, imaginando que a vocação do Podemos era ser de fato protagonista, houve ali naquele momento uma certa divergência mesmo, né? Eram rumos diferentes. Certo. Mas a gente na política, a gente tem que ter a humildade de compreender que em determinado momento a gente tem que aceitar que nem sempre a vontade da gente tem que prevalecer. Eu tinha um entendimento, o senador Álvaro Dias tinha outro entendimento. A minha vontade era dar ao partido naquele momento uma maior relevância no Estado. Não foi a vontade dele era segurar a eleição dele. E a gente sabe que quem tem prevalência, domínio sobre a direção nacional é ele. Aí você tem que ter a humildade de entender que essa briga é desigual. Deixa que ele conduza. Hoje, para mim, está superado. Não tem mágoa, não tem divergência, tem respeito à história dele, respeito à biografia dele. Acho que ele se equivocou, porque ele apostou muito na palavra do Ratinho. Acho que o Ratinho cumpriria com ele. Eu o alertei, cheguei a alertar claramente de que isso não aconteceria, porque eu tinha a convicção de que não seria ele o candidato a senador do Ratinho. Por algum motivo, ele preferiu acreditar nas palavras do governador. Hoje, talvez ele enxergue de uma forma diferente a conversa que nós tivemos lá atrás. Não falar necessariamente da tua pré-candidatura, mas tentar a tua presença, porque você participou desse processo, para tentar passar para o nosso leitor, para o nosso telespectador, essa visão de quem acompanhou esse processo da vida do Sérgio Moro por Podemos. Você estava no partido nessa época, era o presidente, não é? Sim, ele foi meu vice-presidente. Foi seu vice-presidente. E de repente, quando você menos espera, você já estava fora do Podemos, ele, em poucos meses, abandona o partido e vai para a União Brasil. O que aconteceu ali? O que aconteceu com o Moro? Ele foi boicotado dentro do Podemos, que levou ele a tomar essa atitude, ou ele não estava maduro o suficiente para a vida pública, como político? Eu acho que é um pouco das duas coisas, né? Eu acredito que o Moro, ele entrou num processo sem ter, talvez, a caminhada do mundo da política suficiente para se precaver de alguns dos percalços que ele acabou sofrendo. Mas eu posso te dizer que, de certa maneira, o mesmo processo que eu enfrentei, ele enfrentou. A verdade é que o partido começou a priorizar a reeleição do Álvaro Dias acima de qualquer outro projeto aqui no Paraná, a ponto de aceitar, por exemplo, dividir o palanque do governador com outros candidatos a presidente, certo, mesmo sendo ele candidato do Paraná. Isso, para mim, parecia ser sempre um erro grosseiro. Sim. Mas uma série de forças do partido tentavam convencê-lo de que isso era natural, que seria bom para ele. O tempo mostrou que não era, deu no que deu. Eu acho que ele acabou percebendo ao longo do tempo que o partido deixou de priorizar a candidatura dele e deixou de ver a candidatura dele como algo positivo e começou a encarar a candidatura dele como uma despesa, algo que usaria recursos do partido para a candidatura dele em detrimento das campanhas dos deputados. E a gente sabe que o Podemos tem uma vocação de ser um partido de base parlamentar, de querer fazer bancada, etc. e tal. Eu acho que aos poucos ele foi percebendo isso, essa falta de prioridade, essa falta de prestígio, e acabou tomando a decisão de sair na última hora. Claro que foi um processo desgastante, hoje ele tem em rota de colisão com o atual governador, com o ex-governador e atual senador Álvaro. Eu lamento, porque eu acho que ele poderia ter construído a história dele no processo político eleitoral de uma melhor forma, sobretudo se ele tivesse mais clareza de quem seriam as pessoas que ele poderia confiar. Certo. Agora, pegando um gancho do Moro e voltando aqui para o Paraná. Ontem, o senhor acompanhou, o TRE de São Paulo decidiu que o domicílio eleitoral dele em São Paulo não é válido. E o colunista Lauro Jardim, ontem à noite, já do Globo, já antecipava a informação, que hoje também se confirma em outros meios, de que o Sérgio Moro será candidato pelo Paraná mesmo.
ao invés de recorrer, enfim. Ué, mas ele não é mais do Paraná, ele não falou que era de São Paulo? Então, como é que fica esse quadro agora? Porque juridicamente ele vai concorrer ao quê? Deputado federal? Senador? Ou pode se aventurar a vir também a ser candidato a governador do estado? Olha, francamente eu não sei. Eu não estou convicto de que ele está se preparando para enfrentar o debate estadual. Não me parece alguém atento ou preparado para aprofundar a compreensão sobre o Paraná. Me parece que ele está muito mais ligado aos assuntos e temas nacionais. Acho que esse é um problema objetivo para a construção de uma candidatura aqui. Em relação a ser senador ou não, aí realmente é uma coisa que ele vai ter que discutir, construir com o próprio Álvaro Dias, que foi o padrinho político dele. Não sei como é que vai, até que ponto eles estão rompidos, se estão ou não estão. Se vai ser deputado federal, como é que ele vai fazer, sabendo que o Deltan Dallagnol também é deputado federal, então eles vão dividir a base lavajatista. Sinceramente eu não sei. E te confesso que fico aliviado de dizer que isso não é mais um problema meu. Mas você, como pré-candidato ao governo do estado, a questão do Senado, de ter alguém para apoiar o Senado, ou de ter um bom candidato ao Senado lhe apoiando, também é interessante. Tem alguma conversa nesse sentido com o Álvaro Dias? Ou pode vir a ter, ou pode vir até ter com o Moro, eventualmente, se ele se aventurar? Com o Moro não tem. Com o Moro é tudo muito recente também, né? Então está tudo muito recente. Com o Álvaro já teve, sim, algumas conversas, existe uma possibilidade. Até porque o Ratinho tem o Guto. O PT, o Requião tem os 3, 4. Tem os 3, 4. Tem o Paulo Martins, tem a Lívia, tem muita gente. E o Requião tem o candidato Rosinha, né? Então, a gente tem essas possibilidades. Eu acho que o Álvaro é uma possibilidade importante. Tem o Gustavo Frutti, que é importante. Tem o Valdir Rossoni, que é uma figura importante do PSDB, que também tem colocado o nome dele como possibilidade. Pessutão. O Pessutti, que é uma figura que eu tenho um carinho especial, um amigo pessoal que eu tenho, que é do MDB. Se o MDB nacionalmente vier com o PSDB, pode ser que surja uma aliança aqui no estado. Eu confesso que eu sei, com o tempo e com a prática, que essas alianças elas acabam se construindo mais lá na frente. Hoje, nesse momento, o que mais me preocupa é realmente compreender profundamente cada região do Paraná e o que elas precisam. Certo. Isso é que vai tornar o nosso projeto mais viável, porque vai fazer com que a nossa proposta fique mais alinhada à expectativa das pessoas, que a nossa fala fique mais sensível ao sentimento dos paranaenses. Então, construindo esse projeto dessa maneira, eu vejo que o resto da política se acomoda. O importante é que nós já temos uma forte chapa para deputado federal e para deputado estadual. A questão agora de vice, senador, vai depender muito das alianças que serão construídas. E como a gente está nesse mundo já há algum tempo, a gente sabe que agora se namora muito, mas se casa muito pouco. Então os casamentos vão ser mesmo de final de julho para agosto. Certo. Você falou em vice. A tendência é que o vice seja na capital, não é? Até porque você é do interior. Possível. Ou não segue essa lógica? Não pode dar uma tem regra, não tem regra, é possível. Se a gente tiver uma aliança com algum partido que ofereça um bom nome da capital, por que não? Né? São visões que se complementam, se enriquecem. A minha candidatura é uma candidatura que tem muito essa vocação para verbalizar e representar o interior do Paraná. Isso é natural. Eu sou uma liderança do interior e tenho um orgulho tremendo disso. E acho que o Paraná está maduro o suficiente para ter um governador do interior. Nós temos que romper definitivamente esse ciclo de ser sempre dominados pelas lideranças da capital. A força econômica do Paraná, a inovação tecnológica, o empreendedorismo, o PIB do Paraná, é o PIB que nós geramos aqui no interior do estado. Mas quando chega na política, quem domina é sempre a capital. Parece que a gente tem que se sujeitar sempre às lideranças de lá. Eu sou uma das vozes que diz não. Nós não precisamos estar sempre submetidos a isso. A gente tem que ter a ousadia e a força política de oferecer alternativas. É o que eu faço nesse momento. Mas claro que se eventualmente tiver um bom nome que surja da capital, que venha complementar a minha visão do Estado, aumentar a representatividade da nossa proposta, não tem problema nenhum. Até porque não tem como governar bem o Paraná sem ter um bom alinhamento com os interesses da nossa capital, região metropolitana, que representam 30% do nosso Estado.
O César Filho, ele vem numa proposta de pré-candidatura como uma opção de terceira via, digamos assim. A nível nacional isso não tem dado muito certo, né? Você veja, o Moro já foi, o Dória do seu partido, inclusive, também jogou boné, outros já ficaram pelo caminho antes. Você não teme que essa polarização que existe hoje a nível nacional, em que não se abre brecha para uma opção para quem não é Lula e Bolsonaro, possa acontecer aqui no estado do Paraná, que não se abra a opção para que o eleitor tenha possibilidade de escolher alguém que não seja Ratinho e que não seja Requião? Bom, primeiro que eu não vejo polarização no Paraná. Certo. O que eu vejo no Paraná é falta de opção. No âmbito federal, sim, tem polarização, porque você tem dois times muito aguerridos, né? Onde realmente existe um ambiente de fla-flu, de enfrentamento. No governo do Paraná não tem esse clima. O que tem é que até então nós tínhamos só dois nomes. Ou era ficar no Ratinho ou voltar atrás do Requião. Não tinha muito para onde correr. Muita gente, inclusive, que estava com o Ratinho é porque simplesmente não entendia o Requião como alternativa. Né? E vice-versa. Hoje a nossa candidatura no Paraná, mais do que uma terceira via, ela é um elemento novo de disputa, né? E eu acho que inclusive eu posso vir a polarizar com o próprio governador Ratinho, dependendo do desdobramento da eleição, dependendo do andamento. Se me pergunta se eu temo a questão da polarização, eu temo muito e acho que esse deveria ser o temor de todos os paranaenses, porque seria o pior dos mundos para nós se a gente visse repetido no Estado a simples repetição desse palco de disputa, de guerra e de ódio político do âmbito federal para cá. Tudo que o Paraná não precisa é uma repetição do modelo que está dando errado lá em cima. Esse ambiente de deflagração permanente, de ódio político, não está ajudando o Brasil. Está destruindo as bases do Brasil. Está destruindo o bom diálogo, está destruindo as boas propostas, está criando conflitos permanentes com as nossas instituições democráticas, o que é muito grave, é muito ruim. Quer dizer, é tudo que o Paraná não precisa. O que a gente precisa, e eu me proponho ajudar a construir, é um ambiente no estado do Paraná disposto a discutir o Paraná. Nós temos que discutir o pedágio do Paraná. Nós temos que discutir a segurança pública, a educação, o desenvolvimento da agricultura do Paraná. Não ficar repetindo o debate nacional. O debate nacional, ok, todos nós vamos votar para presidente, para um, para outro ou para um terceiro. Mas no nosso estado, nós temos que ter a capacidade de pautar aquilo que é importante para a gente, discutir com clareza, com transparência. E eu tenho convicção que a minha candidatura ela já está contribuindo nesse processo. No início da conversa você falou que a tua preocupação nesse momento é conhecer as necessidades de todas as regiões do estado. Aqui no Oeste nós temos uma preocupação muito grande justamente com esse outro tema que você acabou de falar, que é a questão do pedágio. Nós aqui nos últimos anos pagamos muito caro para o nosso produto chegar até o porto de Paranaguá. E há uma preocupação das lideranças, das entidades, já se reuniram com o ex-ministro Tarcísio, já entregaram carta para o presidente Jair Bolsonaro, já falaram com o próprio Ratinho, com relação ao modelo do pedágio, e especificamente com uma praça de pedágio que pretende ser instalada entre Cascavel e Toledo. Haja visto que essas cidades são separadas por em torno de 35, 40 quilômetros, e muita gente mora aqui e trabalha lá, trabalha aqui, ou estuda aqui, mora lá. Tem esse ciclo de contato permanente. Quase conurbação. Isso, exatamente. Se fosse uma região metropolitana. Isso prejudicaria muito as duas cidades, isso em específico. Mas qual é a tua linha de pensamento com relação a essa nova proposta do pedágio que está, digamos assim, um pouco adormecida nesse período pré-eleitoral? Veja, nós estamos vivendo um cenário muito ruim e a culpa desse cenário é do governador Ratinho. Não tem minhas palavras. O primeiro grande erro do Ratinho foi ter tirado o controle do processo das mãos do governo do Paraná e dos paranaenses e jogado a responsabilidade para o governo federal. Então hoje é tudo mais longe, mais distante, mais difícil.
Para falar, você tem que pedir audiência com o ministro, tentar falar com o presidente da República, tem que falar lá no que já existem, vão acabar perdendo o sentido, substituídos por outros modelos. Agora, César, uma questão que preocupa particularmente. Nós temos, antes da eleição, não sai o modelo de pedágio. Depois da eleição, também não. Isso vai sair no próximo governo. Nós podemos ter mudança no governo do Paraná, nós podemos ter mudança lá em Brasília. E o Estado? Nós estamos sem pedágio. O Estado vai ter estrutura para suportar essas estradas, a manutenção dessas estradas que até então eram privatizadas? Veja, o próprio secretário da Fazenda do Ratinho, na semana passada, numa audiência pública sobre a lei de diretrizes orçamentárias, numa audiência pública lá, admitiu que a irresponsabilidade do Ratinho em permitir o fim dos contratos sem uma solução nova e liberando as catracas sem assegurar a manutenção dos serviços, criou uma despesa extraordinária para os cofres do Estado de 800 milhões de reais. Esse é o tamanho da irresponsabilidade do governador Ratinho, uma conta que nós já estamos pagando, que hoje falta na negociação com os servidores, falta no equipamento do investimento na segurança pública, falta na infraestrutura das demais rodovias do Paraná. Eu vejo que realmente nós temos esse risco, porque em janeiro de 2023 certamente terá um novo governo, sendo o atual presidente Bolsonaro reeleito, mas ainda assim será um novo governo com uma nova composição de ministros. Sendo qualquer outro presidente, o cenário tende a agravar ainda mais, porque se tem um novo entendimento, um novo arranjo. Então é claro que essa é uma situação preocupante. Eu vejo que, por outro lado, nós estamos construindo um modelo que vai aprisionar o Paraná por 30 anos. Então também nós não podemos, em nome de um investimento na manutenção por mais alguns meses, deixar de debater e deixar de propor as melhorias que são necessárias. Eu vejo que é uma questão de pragmatismo. Nem que a gente faça um sacrifício orçamentário maior por um período, mas para assegurar que o modelo que seja proposto em definitivo seja o mais justo possível, o mais adequado para a nossa realidade e que atenda melhor os interesses do Paraná. Nós estamos falando de economia, de recursos dos cofres públicos do Paraná. Nós tivemos já no enfrentamento da pandemia uma situação de confronto entre o presidente da República e muitos governadores. E agora isso novamente se repete na questão do ICMS dos combustíveis, da energia elétrica em cima dos estados. O Ratinho se pronunciou que vai causar um enorme prejuízo ao estado do Paraná se isso acontecer. Qual que é o seu entendimento sobre essa situação? Olha, eu vejo que a desoneração dos combustíveis ela é algo que os brasileiros esperam. Mas por que o brasileiro espera? Porque as pessoas querem pagar mais barato pelo gás, pelo etanol, pelo óleo diesel ou até mesmo pela gasolina. No fundo, o desejo de fundo é esse, é pagar menos. Para pagar menos, não necessariamente a única solução é a desoneração tributária. Porque a desoneração tributária, ela cria uma série de outras consequências para as contas públicas. Vamos lembrar que a própria Constituição determina que dos impostos arrecadados, você tem os mínimos constitucionais a serem cumpridos na educação, na saúde e na assistência. Esses mínimos constitucionais representa que, tirando a arrecadação do ICMS, nós vamos ter menos dinheiro ainda para a saúde e menos dinheiro ainda para a educação. E isso vai comprometer todas as políticas sociais que a gente tem, ainda que o governo diga que vai compensar. Se o governo está disposto a compensar, por que não nós discutirmos outras soluções, como por exemplo o subsídio? Por que não discutirmos outras soluções, como por exemplo a interferência na política nacional de preço dos combustíveis, que é definida pela Petrobras, subsidiando a própria empresa em outros modelos? Então eu acho que esse debate ele é positivo por parte do presidente da República. Eu acho que ele está fazendo um gesto importante para o país, porque ele está incentivando um debate que vai, por consequência dele, reduzir o preço dos combustíveis que estão realmente muito altos para todo mundo. Agora, qual a solução? Eu acredito que não é tirando do ICMS. Eu acredito que tem soluções mais precisas, que têm menos efeitos colaterais. E isso, quando se tem a disposição de construir um bom debate,
quando você tem os espíritos desarmados para sentar nas mesas de negociação e realmente de ouvir os demais componentes dessa mesa de negociação, eu não tenho dúvida que vai se encontrar uma solução mais adequada. O importante é que não se perca a capacidade de dialogar. E não pode se omitir. Onde estava o nosso governador ontem nesse debate? Não vimos. O governador está fora do país. No momento crucial, era uma discussão importantíssima. No Paraná, nosso governador não estava lá. Nem representante sequer mandou. O que é ruim, porque demonstra, de novo, uma omissão, querendo ficar distante de se posicionar sobre temas que são relevantes, sempre mantendo distância de qualquer tipo de polêmica, ainda que elas sejam relevantes para o Brasil e para o Paraná, como é o caso dos combustíveis. Nós estamos com a hora bastante adiantada. Teria inúmeros assuntos para abordar contigo, mas eu sei que você tem outros compromissos para frente. E para encerrar, justamente para falar disso, da tua agenda aqui em Cascavel, que obviamente pode ser divulgado, os teus contatos na região, e o que você leva daqui para aplicar no seu programa de governo? Olha, minha agenda é uma agenda pública, eu estou aqui percorrendo os principais veículos de comunicação. Mais uma vez agradeço você pela oportunidade. Meu objetivo é apresentar para o Paraná a nossa candidatura, fazer com que as pessoas me conheçam, saibam o que a gente pensa, de onde a gente vem e por que queremos governar o Paraná. Então é muito importante esses espaços. Tenho procurado visitar muitas lideranças do mundo empresarial, políticas, pessoas representativas da cidade, fui visitar a associação comercial, recebido pela diretoria, lideranças da política, presidente da cooperativa, figuras emblemáticas como o senhor Imbaí Faiado, que estou lá agora, o senhor Pedro Bufato, que é um amigo pessoal, que tem uma história muito bonita com essa cidade, outras lideranças de grande relevância que me receberam desde ontem aqui. Fico aqui até amanhã e de Cascavel eu levo com certeza a inspiração que o povo do oeste do Paraná provoca em mim. A inspiração de que é possível realmente a gente imaginar o Paraná como um ambiente de prosperidade em cada canto, em cada metro quadrado do nosso estado. Da nossa capacidade de produzir, de se organizar em cooperativas, acreditar no associativismo, acreditar na força do trabalho e da geração de riqueza. Esse papel que vocês desenvolvem para o Paraná vai muito além das nossas fronteiras. Isso aqui é um modelo do Brasil que dá certo. E a gente tem que se apropriar disso realmente com orgulho e saber, de alguma forma, procurar replicar esse modelo nos outros cantos do estado que ainda faltam um pouco disso, que ainda falta desse empreendedorismo, que ainda falta da organização das nossas cooperativas. O Paraná será o mundo ideal, o dia que cada canto do estado tivesse esse ambiente de prosperidade que nós temos aqui. Hoje nós temos aqui um bom problema, que é mais vaga de trabalho do que trabalhador disponível. Só que a gente convive ainda no nosso estado com bolsões de pobreza, de falta de desenvolvimento, que ainda vive uma realidade diferente, onde tem uma população subempregada ou sem emprego, com baixa renda, e eu acredito que papel de um bom governante ter essa sensibilidade e essa inquietação de não se conformar com essas distorções e usar o instrumento da política, das políticas públicas, como maneira de minimizar esses problemas, imaginando e criando um ambiente para ter um Paraná mais próspero como um todo, um Paraná verdadeiramente próspero em cada canto. E eu te confesso que essa é uma das motivações maiores que eu tenho para ser governador do Paraná, poder entregar para as futuras gerações um estado mais justo, mais equilibrado, uma prosperidade mais homogênea. Ok, César, satisfação recebê-lo aqui. Obrigado. Um grande abraço, desejo em nome do Preto no Branco, sucesso na tua corrida. Obrigado, agradeço mais uma vez pela oportunidade. Valeu, um grande abraço a vocês.